Bom dia, né? Pai do Senhor Jesus, o Senhor venha, né? Visitar o seu lar para essa manhã. Hoje a gente vai falar um pouquinho, né? Sobre essa mulher que foi um exemplo pra gente até nos dias de hoje, né? Sobre a Sunamita. E aqui a gente vai ler 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. A Sunamita e seu filho. Então vamos começar aqui, né? Sucedeu que também um dia, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, o qual reteve a comer o pão, e sucedeu que todas as vezes que passava, ia ali dirigia comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Glória a Deus. Façamo-lhes um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa e uma cadeira e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu que um dia que veio ali, e retirou-se aquele quarto e deitou-se ali. Então disse ao moço a Geazi: chama essa Sunamita. E chamando ela, se pôs diante dele, porque lhe dissera: eis que tu tens tratado com todo desvelo. Ela cuidava, né? Cuidava dele e não deixava faltar o pão, a roupa, né? Roupa de cama limpa, né? Tinha os funcionários também. E ela é uma mulher generosa, né? Sunamita era uma mulher generosa, era rica, mas era generosa. E ela observava, né? Aquele santo homem de Deus, né? Porque os profetas, eles, naquela época, os profetas, até hoje, né? Mas antigamente, os profetas eram o símbolo de Deus na terra, porque os profetas, tudo que o profeta falava era o que Deus mandava, né? E ela admirava, né? A proceder daquele profeta, andando só servindo a Deus, a serviço do rei. E ela quis fazer algo e ela fez, né? Tomou uma iniciativa e fez, né? E ele começou a observar que ele ficou tão grato pelo modo que ela tratou ele, né? Cuidou, zelou. E ele quis agradecer, né? Porque como nós conhecemos a palavra do Senhor, né? E todos nós, né? Como agradecidos, queremos também abençoar a pessoa. Somos abençoados, né? Planta no nosso coração e gera, né? A semente do agradecimento, né? Da gratidão. Então, disse ao moço Geazi: chama essa Sunamita. E chamando ela, pôs-se diante dele. Porque ele dissera: dize-lhe, eis que tu tens tratado com todo desvelo, né? Com todo zelo, e que se há de fazer por ti. Então ele perguntou para a Sunamita: Sunamita, o que você quer que façamos por ti? Né? E haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? Ele dissera a ela: eu habito no meio deste povo. Então disse ele: que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho, né? Então, o profeta queria um rei para que abençoasse alguma coisa, alguma pendência, né? Ou o chefe do exército, que ele era um homem respeitado, né? Respeitado, e eles ouviam a voz dele. Queria intervir algo para ela, mas ela falou que não precisava. Tudo que ela fez foi por ele ser um homem de Deus para abençoar a obra do Senhor, né? E Geazi teve uma ideia, que ela tivesse um filho, porque seu marido já estava velho e ele ia falecer e ela ia ficar só, né? Para ela não ficar só. Pelo que ele disse: chamando-o a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva.
E concebeu a mulher e deu à luz a um filho, no qual o tempo determinado, segundo o tempo da vida de Eliseu, dissera. E crescendo seu filho, sucedeu que um dia saiu para o seu pai, que estava com os serradores. Né, irmãos? Tudo aqui ia bem. Tudo ia bem. Né? Tudo estava caminhando bem. E chegou um mau dia, né? A casa do sunamita. E aquela criança, né? Aquele adolescente, começou a sentir dor de cabeça. Ai, a minha cabeça, e disse seu pai, a criança, né? Ai, minha cabeça. Então disse ao moço, o pai chamou o funcionário, né? O jovem, leva a sua mãe, pegou a criança no colo e levou para sua mãe, né? Para a mãe cuidar, né? Esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia. Então ela botou a criança no colo e ficou orando com a criança, orando. E a criança não voltava à vida, né? Morreu. Só piorou até morrer. E subiu ela e deitou sobre a cama do homem de Deus. Então ela lembrou que ali tinha o homem de Deus, que ali teve a presença de Deus. Então ela teve essa ideia, colocou a criança sobre a cama para que ela sentisse a presença de Deus, que revivesse. E fechou a sua porta, né? Ela começou a tomar uma decisão. Só que a criança não voltou à vida. E mandou chamar o seu marido e disse: manda-me já um dos seus moços e dê uma jumenta, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Aí o marido estranhou, né? Estranhou porque não era dia, né? Lá eles têm os dias de sábado, né? Lua nova, para adorar o Senhor, subir ao monte. E Eliseu estava no monte orando. Um homem que estava sempre buscando a presença de Deus e a direção de Deus, né? Para cuidar dos afazeres que ele tinha aqui na terra, a responsabilidade, né? A missão dele. Então, abordou a jumenta e disse ao seu moço: guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quanto eu disser. Então ela deu uma ordem: não fique parado, não fique perdendo seu tempo, né? Siga o caminho até chegar ao destino, né? E partiu ela, pois veio ao homem de Deus ao Monte Carmelo. E sucedeu, vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço: eis a sunamita. Então ele logo percebeu a presença do sunamita ali no pé do monte, né? E mandou ir o seu servo falar com o sunamita. Agora, pois, corre ao encontro e disse-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai, tudo bem. Então o sunamita, o tempo inteiro, o filho morto, ela não se queixou em momento algum. Não se queixou em momento algum. Ela sabia que existia, né, alguém que podia ajudar ela. E ela sabia que aquele homem andava com a presença de Deus. Era a boca de Deus na terra. Você é a boca de Deus na terra. Então ela sabia que aquele problema era um grande problema, mas ela sabia que existe alguém muito maior do que aquele problema que podia resolver aquela situação. Então ela foi no lugar certo, ela tomou uma decisão. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao Monte Carmelo, pegou-o nos seus pés, mas chegou Geazi para retirar. Disse, porém, homem de Deus, deixa, porque a sua alma nela está amargurada. Começou a chorar, derramar suas lágrimas, né? Porque ela fez como a mulher do fluxo de sangue, né? Clamou, chorou, porque a única pessoa que podia levá-la em oração e trazer o filho de volta era aquele santo homem de Deus, como ela observou no começo da palavra, né? E o Senhor encobriu e não manifestou, né? E Deus deixou aquela situação correr, né? E disse ela: pedi eu, meu Senhor, algum filho? Ela não pediu nenhum filho para Eliseu. Nem foi Eliseu que teve a ideia, foi Geazi.
Mas como ele estava no meio da situação e ele pediu a Deus, né? E ela falou que não tinha pedido filho, né? Não disse eu, não me enganes. E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos, toma o bordão e a tua mão e vai encontrar alguém que não saúde. E se alguém saudar, não lhe responda, e põe o bordão sobre o rosto do menino. Então ele mandou o seu moço, né, o seu servo, ir lá orar aquela criança para se levantar, né? Na palavra dele. Porém, disse a mãe do menino: vive o Senhor e viva a tua alma, que não hei de o deixar. Então ele se levantou e seguiu. Então voltaram, né, para casa para fazer oração para que o menino revivesse, né? Então entrou no versículo 33 e 32, e chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre ele ambos e orou ao Senhor. Né? Entra na tua porta, entra na tua casa, fecha a tua porta, e ela ficou do lado de fora, na obediência, né? Aguardando a resposta do Senhor. Né? Que você possa ser como a sunamita. Toma uma atitude de sabedoria, né? Ou em silêncio, buscando o Senhor o tempo inteiro, acreditando, nunca desistindo que o Senhor estava nessa situação, né? Nessa turbulência, né? Não importa a turbulência que você esteja, né? Ele subiu no versículo 34 e deitou sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele e os seus olhos sobre os olhos dele, as suas mãos sobre as mãos dele, estendeu sobre ele, e a carne do menino se aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir, estendeu sobre ele, e ficou clamando ao Senhor. Ele também estava ali, né? Numa determinação. Todos somos homens, né? De carne e osso. E ali, ele não queria deixar a sunamita, né? Perder a esperança, né? Ele conhecia Deus, mas às vezes, até mesmo o profeta Eliseu, Deus permite provas, irmão. Todos nós. O profeta Eliseu também foi provado aqui. Foi provado, né? Por isso que nós temos que tomar decisões e também suportar, né, as provações do Senhor. Porque tudo para a honra e a glória do Senhor. E estendeu sobre ele, e o menino expirou 7 vezes, o número da perfeição, 7 vezes. Né? Deus criou esse mundo, né? A terra, fez tudo nascer, haver, né? Haja luz, né? Haja terra, os animais, Adão e Eva, tudo em 6 dias, 7 ele descansou, porque ele também deu exemplo que somos humanos, precisamos de descanso. Né? E o menino abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. A sunamita ficou o tempo inteiro aqui na obediência. Na hora de calar, cale-se. Na hora de falar, fale. Na hora de orar, ore. Na hora de clamar, clame. Na hora de chorar, ela chorou. E no final, o que ela recebeu? A vitória. Vai tudo bem para você nessa manhã? Que os seus lábios, né, fale para o Senhor: vai tudo bem. Porque Ele pode virar o cativeiro. Ele pode virar o quadro. Somente o Senhor. Ela poderia ter ali chamado todos os vizinhos, todos os empregados, todo mundo para ajudar ela naquela situação. Mas o que ela fez? Ela foi no lugar certo. Ela fez tudo certo. E ela recebeu a vitória. E o menino abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. E chamou-a e veio a ele. E disse ele: toma o teu filho. E veio ela e se prostrou aos seus pés e inclinou a terra. E tomou o seu filho e saiu. Eu não sei nessa manhã o que você quer tomar nos seus braços, né? O que você está precisando? Qual é a situação que você está enfrentando? Eu só posso dizer para você
que está me ouvindo, por experiência própria. Muitas vezes queremos a paz. No meio da guerra, você acha a paz, porque Deus é Deus de paz. Deus também é, no meio da guerra, Ele é Deus de guerra, mas Ele é o Deus da paz, é o Deus que traz a paz. E muitas vezes, para você sentir a paz, você tem que estar no meio de uma guerra. Quando você está com Deus, no meio de uma tristeza, você sente uma alegria. Então Deus, Ele é assim. Tudo parecia perdido para a Sunamita. Se fosse para mim e para você agora, nós poderíamos ter pensado que acabou. Mas o que ela fez? Ela tomou uma decisão. Ela acreditou, porque ela era uma mulher observadora. Comece a ser hoje também como Sunamita, uma mulher, uma pessoa, um homem, um jovem, uma criança, um servo do Senhor, uma serva do Senhor, observador. Fique observando. Fique observando, né? Pega a tua Bíblia, fecha a tua porta, ajoelhe, bote a boca no pó, clame ao Senhor em qualquer situação. Tá difícil? Ele pode mudar o quadro, porque no meio da tribulação, o mar está bravio, as ondas estão se batendo no barco, irmão. Então, a pandemia está aí. Mas se o Senhor está no barco, tudo vai bem. Tudo vai bem. Então, para você sentir essa presença, esse poder, essa unção, no meio do fogo que você sente. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam ali no meio da fornalha. Eles estavam os três no meio da fornalha. Eu imagino. Eles falaram que... Eu vi hoje, né? No filme vi. Já li várias vezes. Mas eles não se prostraram para Baal, para Deus estranho. Porque eles só se prostravam para Deus. Eu vou dar um recado para vocês. Se prostrem para Deus. Confie em Deus, porque Ele é contigo. Ele é Deus que muda qualquer quadro. Sunamita creu e ela foi mais que vencedora. Ela abraçou o seu filho novamente. Ela pôde, ter aquele carinho, ter aquela geração, porque era uma mulher grata. Ela falou, não quero nada. E ele teve a ideia de Geazi. E o profeta, como fez a oração, o profeta também entrou na situação, E orou ao Senhor e pediu ao Senhor. Foi testado também no fogo ali. Então, quando eles entraram na fornalha, eram três. Eram três que confiavam em Deus. Mas quem olhou de fora viu que no meio daquela fornalha, sabe quem está no meio da fornalha com você? É o Deus Todo-Poderoso. Ele está ali com você no fogo. Tratando com você, cuidando de você, zelando de você, derramando a tua glória, derramando o teu poder. No meio da cova dos leões, é o Deus Todo-Poderoso. O leão não pode te tocar. Se você confiar nele, você crer que ele é contigo, que o Senhor venha ficar com você, que você venha crer que ele é o mesmo de ontem e hoje será eternamente na sua vida. Fique com Deus, tá bom? Fique com essa palavra. Que Deus abençoe, te guarde, fique com você, venha resplandecer o teu rosto. Em nome de Jesus.